Queridos irmãos e irmãs, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela maravilhosa presença que estamos sentindo. Que culto maravilhoso, irmãos. Não está um negócio tão sensível, tão maravilhoso aqui nessa noite? Não sei se você não sentiu nada ainda. Se não sentiu, se encoste em quem está sentindo, que eu tenho certeza que você não volta para casa do mesmo jeito. Que alegria estar mais uma vez cooperando nesta linda, receptiva, calorosa e fervorosa igreja da ADEJAF, fazer menção da vida do pastor Lorival, juntamente também com o pastor Joanã, que são não só uma bênção, mas abençoadores. E eu sou grato por mais uma honrosa oportunidade. Comigo cultuando a minha família está a minha esposa, a minha filha Axa, e o bebê que daqui a pouco nasce é outra menina. Eu não vou dizer o que eu disse ontem não, de novo. Lucas, capítulo de número 10. Esse texto entrou de forma muito direta no meu coração ao chegar no templo. Confesso que o Senhor colocou essa palavra. Os irmãos ainda acreditam em palavra revelada? Palavra no meu coração, e eu quero ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Lucas capítulo de número 10, texto bem conhecido, de cós salteado dos irmãos, mas há uma palavra nova nessa fonte inesgotável. Enquanto você procura Lucas 10, quero parabenizar a juventude que adorará a Deus com muita sinceridade e muita entrega. E o Deus que começou essa obra só termina até o dia dele. Vou repetir de novo. O Deus que iniciou essa obra, só Ele tem poder para terminar. E vai continuar muito ainda até a volta de Cristo. Escrito está o capítulo 10, a partir do versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Diga comigo, meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes, diga comigo, azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Não é tema, mas é só para você ficar lembrando deste culto, desse sermão e desse momento. Diga bem forte, diga: eu estou aguardando ele na estalagem. Ele disse que vem me buscar. Diga de novo, diga: eu estou aguardando na estalagem, porque ele disse que vem me buscar. O livro de Lucas é um dos livros de mais propriedades culturais e de riquezas de detalhes acerca do ministério de Jesus, no que diz respeito em ensinamentos. Em Lucas, Jesus opera, assim, muitos milagres. Jesus é aquele que continua fazendo o cego ver, mudo falar, paralítico andar, entre tantos e tantos outros milagres. Mas Lucas tem as suas particularidades, que são
as parábolas. E o que era uma parábola? A parábola é o ensinamento que Jesus tinha para falar aos ouvintes. E ele gostava de usar coisas do cotidiano para deixar o ensinamento muito mais simples, para ninguém sair do culto sem entender nada. Jesus, ele usava linguagem simples como cântaro, como vinho, como azeite, como publicanos, trabalhadores, pescadores. E dentro dessa realidade, ele ensinava sobre as verdades do reino de Deus. E as parábolas são exclusivas no livro de Lucas. Só que, parando para enxergar, após Jesus falar sobre a missão dos 70 discípulos, que já mostra uma cultura de união e ajuda, porque Jesus não ensinou aí os 70 discípulos, um individual e cada um por si. Ele disse, vão de 2 em 2. Isso me faz lembrar quando Eclesiastes diz, é melhor ser o cordão de 3 dobras, porque é mais difícil de rebentar. E o que é o cordão de 3 dobras? É eu, o meu companheiro e Cristo dando a direção para não desistir no caminho. Jesus prega sobre essa unidade, mas depois de tanta realidade de Jesus ensinar sobre essa comunhão, essa compaixão, nós entendemos no decorrer da história e trazendo para os dias de hoje, que o lugar mais difícil de se estar hoje é o lugar do outro. É por isso que há uma palavra que está sendo arrancada do nosso seio, arrancada do nosso meio e arrancada do nosso coração. E graças a Deus que ainda há remanescentes. Mas que palavra é essa, irmão Bruno? A palavra se chama empatia, porque empatia é o sentimento de se colocar no lugar do outro. Hoje estamos tão apressados e às vezes tão egoístas que nós nos preocupamos com o que vamos realizar, receber e com as nossas dores. Só que o Evangelho de Cristo não é olhando para si, o Evangelho de Cristo é olhando para o próximo. Vou melhorar. O Evangelho de Jesus não é olhando para si e depois olhar para o outro, porque o nosso maior exemplo é o próprio Cristo. Ele foi para o Calvário e não olhou para si, até porque ele não tinha pecado para estar lá. Mas ele disse, ninguém quer ir? Eu vou. Ele foi até o Calvário e é tão maravilhoso que no Calvário, mesmo ferido, ele consegue olhar um pecador arrependido e dizer para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus vai discorrer os seus ensinamentos e a Bíblia diz que enquanto ele pregava, levantou-se um sabichão, na linguagem bem nordestina, um doutor da lei, que trazendo para a linguagem de hoje, poderia ser um advogado ou uma pessoa formada. E esse doutor da lei olhou para Jesus e disse, tentando, a pergunta não foi sincera, a pergunta não foi pura, a pergunta foi capciosa. A Bíblia diz que ele estava tentando Jesus, e ele disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como Jesus, na maioria das vezes, não responde pergunta com resposta, mas fazendo outra pergunta, olhou para ele e disse, o que é que tem na lei e como é que você lê? Jesus queria fazer ele entender que não dava para pregar peça com Jesus, nem pegar ele de surpresa. Antes de você vir com o cuscuz, ele já estava com o jabá tudo pronto e o prato pronto para servir por onde estivesse. O texto mostra que ele disse, onde está escrito na lei e como você lê. E ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Repita isso só para você entender, e vai ficar difícil logo de início, mas você vai entender. Diga comigo, o amor que eu preciso praticar é o amor café. Não foi que você ouviu isso, irmão Bruno? Está no texto. Se você pegar as iniciais de cada palavra que precisa ser usada, dá a palavra café. Prova, irmão Bruno. Ele diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, letra C. De toda a tua alma, letra A. De todas as tuas forças, letra F. E de todo o teu entendimento, letra E. Se você juntar, dá café. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não precisa de muita coisa. Você não precisa buscar coisas que ainda ninguém descobriu. Você só precisa ir na despensa de Jeová
e tomar um café espiritual para voltar a amar como antes. Vou melhorar para você dar glória a Deus. Tem gente que só ama por conveniência. Eita, diminuiu, glória a Deus, né? Amor que tem algo para dar em troca não é amor, é interesse. Jesus está dizendo, o amor que eu estou te ensinando não é moeda de troca. Até porque se tu amar, mesmo sem poder dar nada a você, eu entrego para ele e entrego para você o que você está precisando. Mas é sem interesse. De toda a tua alma, de força, coração e entendimento. E disse-lhe ele, respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse, Jesus, eu entendi o amor café, mas quem é meu próximo? E é aqui que eu quero falar, com muita propriedade. Perceba, ele disse, contando uma parábola, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Perceba, na esfera geográfica, ele não está no meio caminho, ele está em Jerusalém e decidiu dar uma volta em Jericó. Escute-me isso, ele está em Jerusalém, lugar de proteção, lugar do pão, lugar do cuidado, lugar que é assistido por todos que podem lhe dar uma ajuda, e decide ter curiosidade para sair de Jerusalém e ir para Jericó. E isso é um perigo. Estamos vivendo o tempo da nossa geração, que ela já está sendo recebida de todos os jeitos com pratos, que para pegar tem que sair de Jerusalém para dar uma volta em Jericó. Mas Jesus nos trouxe aqui para dizer, teu lugar não é passeando onde tu perde a proteção. Teu lugar não é vencendo ou combatendo essa tua curiosidade, que eu fui jovem também, e eu sei que essa cabecinha quer fazer as coisas antes do tempo, só que Jesus está dizendo, respeite as etapas que eu coloquei na sua vida, porque quem é de Jerusalém não precisa passear em Jericó, quem é de Jerusalém não precisa matar a curiosidade em Jericó, quem já comeu do pão de Jerusalém não vai lanchar em Jericó. E se tem alguém que nem está em Jerusalém e nem está em Jericó, está no meio do caminho, Jesus está dizendo, carro de crente ainda dá marcha ré, volta para Jerusalém, que é melhor do que Jericó. Esse homem, esse rapaz, ele desce, perceba, ele está em Jerusalém, e ele desce para Jericó, e ele cai nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, roubaram o que ele tinha. Já parou para perceber que o jovem que tem curiosidade demais e só vai experimentar Jericó, alguém rouba toda a integridade e testemunho que ele tinha? Porque quando ele se embaraça, ele está tão envolvido em Jericó que ele já está voltando a falar o linguajar de lá, ele já está rindo das piadas de lá. E chega uma hora que chega alguém novato na roda e ele agora quer corrigir, e alguém disse, você não, você era de Jerusalém, agora você é um dos nossos. Só que Jesus me trouxe lá de Alagoas para dizer para você, Deus não vai permitir que te envergonhem. Antes da vergonha eu vou te ensinar o lugar de voltar. Quer receber? O filho pródigo perdeu riqueza, perdeu a roupa, perdeu a sandália e perdeu o anel. Isso aqui vale um glória a Deus, mas não perdeu o mapa de voltar para o caminho da casa do Pai. Levante a mão para receber a primeira palavra de Deus. Teu lugar não é na curiosidade, teu lugar não é experimentando as coisas lá fora. Pode alguém arrancar a tua roupa, arrancar a sandália, arrancar o anel, gostar e trazer você para Jericó, buscar você para buscar coisas terrenas lá de Jericó. Só que Jesus está dizendo, eu te dei tanto gosto em Jerusalém que lá fora você não serve mais. Em Jericó você não serve mais. Jericó causou nele percas tremendas. Os homens arrancaram o que ele tinha, espancando ele, retiraram todas as suas posses. Isso aqui me chama a atenção, porque eu me lembro de mães e pais que estão orando para que os seus filhos permaneçam firmes na presença de Deus. Olha o que ele disse, despojou, retirou o que ele tinha, espancou, mas não matou. Deixou meio morto.
e meio morto ainda não está enterrado. Meio morto parou de cantar, mas ainda sabe que canta. Meio morto não quer mais pregar, mas sabe que tem uma chamada de Deus. E sabe o que Jesus está dizendo para uma mãe e um pai que está triste aqui? Jesus está dizendo: se ainda está meio morto, fique tranquila, porque Lázaro estava morto há 4 dias, eu ressuscitei. Imagina para quem está meio morto, se eu não posso trazer de volta. Meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que viu a situação e passou de lado. Agora passou um levita. Quem sabe o sacerdote tinha as suas atribuições. Alguém desce a lenha no sacerdote, mas ele tinha as suas atribuições a fazer. Passa o levita, ele também tinha que cuidar do templo. Eu gosto de olhar outra ótica do texto e não partir para que todo mundo fala padrão, sem buscar os ofícios profundos do texto. O sacerdote tinha suas atribuições, que se não fosse rigidamente cumprida, ele poderia ser morto. O levita precisava chegar primeiro e cuidar do templo. E lá vai, me aguente aí, não fique com raiva de mim não, me aguenta aí, olhe por mim, quem vai orar diga amém. O levita não era o que cantava e tinha um playback na mão. O levita não era o que gostava de púlpito. Aleluia. O levita não era o que gostava de microfone. O levita é o que gostava de servir, dentro e fora do seu propósito. Dá para repetir isso? Diga: Deus me chamou para servir dentro e fora do meu propósito. Antes de pregar ainda pode tirar a porta. Antes de cantar ainda pode limpar o chão da igreja. Antes de fazer qualquer coisa dá para servir fora do propósito. Porque Deus está dizendo: se passar o sacerdote e passar o levita, ainda tem alguém que vai parar para salvar quem está perdido. Quem pode dar pelo menos 3 glórias a Deus aqui na Adejaf? Escute-me, o melhor está agora. Passou, não os descompromissados, mas os que tinham atribuições. Ele tinha tudo para chorar e desistir e sair falando do povo. Esse homem é crente, ele está calado do texto. Mas quem sabe fosse algum de nós. Quando passou, disse: nem me ajudou, nem me abraçou. Deixa eu fazer uma pergunta bem retórica aqui, não precisa responder. Você está cobrando abraço? Você já abraçou quem? Nem estendeu a mão para mim caído. Você já estendeu a mão para alguém caído? Nem foi cantar um hino da harpa porque eu estava enfermo em casa. Tu já cantasse um hino da harpa para alguém enfermo em casa? Eita glória, estou sentindo graça para dizer uma verdade aqui. Jesus está dizendo: quem eu escolhi para resgatar primeiro, não espere ser resgatado antes. Quer receber outra melhor? Jesus está dizendo, você está orando dizendo: Jesus, levanta alguém para pregar uma palavra para mim. Jesus, levanta alguém para cantar um hino e eu me alegrar. Jesus, levanta um profeta para falar comigo. Jesus, levanta alguém para orar pela minha casa. Jesus está dizendo: pregue você, profetize você, cante você, que eu vou fazer através de você, para poder fazer em você. Dá para dar glória a Deus nessa palavra de Deus aqui? Levante a mão, mocidade. Levante a mão, igreja. Levante a mão, todo o púlpito da Adejaf. Jesus está dizendo: chegou o tempo de fazer primeiro antes de cobrar. Chegou o tempo de fazer primeiro. Eu vou cuidar de você enquanto você cuida de alguém. Vou repetir isso de novo. Eu só vou cuidar de você enquanto você se levantar para cuidar de alguém. Passou todo mundo. Só que o texto vai alegrar minha alma e a sua. O verso 33 diz: mas um samaritano, ele também estava ocupado. Sim ou não? Sim ou não? Ele estava de viagem. Mas um samaritano que estava de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha que coisa linda, irmãos. Ele está de viagem. E a viagem naquela época não era nos carros da Tesla hoje automático.
Era em cima de um animal. Ele vinha de viagem e viu alguém ferido. Depois que ele viu alguém ferido, para acessar essa pessoa ferida que estava no chão, ele teve que descer do cavalo. Sim ou não? Vamos partir para o pressuposto que seja um cavalo. Desceu do seu animal. Para depois que desce do animal, os pés dele estão na terra. Mas para acessar o homem, tem que ir um pouco mais embaixo. Ele desce do animal e desce até o homem. E ele não desce para ficar olhando. O que foi que aconteceu? Ele não vai buscar informação. Ele não vai procurar o assunto para contar para quem não resolve. Ele desce para se mover de íntima compaixão. Quer receber outra verdade? Se for para ajudar, não precisa saber a história toda. Eu vou repetir que esse lado aqui não deu glória a Deus não. Se for para se mover de íntima compaixão, antes de fazer qualquer coisa para procurar saber, se mova de íntima compaixão, porque ele não está precisando da entrevista, ele está precisando de ajuda. Escute-me, eu preciso dizer isso, senão eu não durmo hoje. Tem gente que quer ajudar, mas quer saber os detalhes para virar assunto da mesa da janta. Eita, diminuiu, glória a Deus, irmãos. Mas ele não disse quem foi que bateu em você, quem foi que te roubou. Não, ele disse, e vendo, abaixou até onde ele estava. Outro problema, sabe por que tem gente com dificuldade de ser ajudada? É porque ela está caída. E alguém diz, só levanto se levantar primeiro. Eu não vou acessar para me sujar. Eu não vou andar junto para ninguém falar de mim. Quer receber? Jesus está dizendo, se a tua intenção for levantar quem caiu, pode ir onde está sujo. Porque eu nem deixo sujo nem você, nem ele. Quer mais? Eu limpo você e ele. E a gente que ficou caído, fique tranquilo. Eu permiti a queda, mas permito ficar de pé de novo. Eu só preciso de alguém que mova-se de íntima compaixão. Está esquentando aqui, está esquentando aí? Moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, irmãos, ele desce do animal, ele vai até ele, e a Bíblia diz, e aproximando-se, atou-lhe as feridas. Sabe o que quer dizer atar? Quer dizer pressionar, cuidar e não sair de perto até que o serviço esteja pronto. Não, isso aqui é tremendo demais. Ele atou-lhe as feridas, mas não foi com band-aid, nem com rifocina. E nem rifocina hoje presta muito, que não arde. Metiolate na sua época ardia? Hoje não arde mais não. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes, diga comigo, azeite. Diga comigo, azeite e vinho. E para quem é frequentador de escola bíblica e culto de doutrina, sabe que azeite é símbolo do Espírito e vinho é símbolo de alegria. O homem está caído, está meio morto, roubaram tudo que ele tinha. Aí o texto diz que o samaritano desce, se move de íntima compaixão, não procura saber o que aconteceu, ele quer ajudar. Ele diz, é para ajudar? Então eu não vou ajudar de qualquer jeito, eu vou colocar nessa ferida o Espírito Santo e a alegria de volta. E eu perguntei a Deus, por que ele não colocou logo a alegria e depois o Espírito? Ele disse, porque a alegria sem Espírito passa. Eu primeiro vou colocar o Espírito de volta, porque na dor ele mesmo assim vai continuar fiel, porque é o Espírito que te atrai para o culto. Vou repetir, é o Espírito que te empurra para o culto. Desconfie de todo problema que faz você querer ficar em casa. Todo problema que te tira de casa é pecaminoso, porque o crente cheio, mesmo com problema, ele vem para a igreja e dá glória a Deus e não sai da presença de Jesus. Tem alguém que recebe essa palavra de Deus? Já caminho para concluir. Aplicou os azeite e vinho. Não já dá para comemorar aqui, irmãos? Me ajude aí, dá para comemorar, sim ou não? Sim ou não, juventude? Dá. Ele estava caído, perdeu tudo, pastores, e já recebeu azeite e vinho. Já está com o símbolo do Espírito e já está com a alegria de volta. Dá para repetir isso comigo? Diga comigo. Mas Jesus não faz o serviço pela metade. Você
está preocupado, dizendo: até agora não aconteceu e está pela metade. Se for Jesus que trouxe até aqui, fique tranquilo que Ele vai dar o carimbo de 100%. Não, se tu não der glória a Deus com isso, vai dar com mais nada. Vou dizer de novo. E eu não estou falando de coisas só materiais. Eu estou falando de coisas emocionais e celestiais. Quais são as emocionais? Se o teu filho começou a voltar para a igreja hoje, fique tranquilo. Se Deus colocar a mão nele, o diabo não coloca mais. E as coisas celestiais, começou a pregar, fique tranquilo. Porque Deus vai usar como um instrumento nesta casa. Começou a cantar, Deus vai usar tremendamente nesta casa, neste campo, nessa cidade. Tem alguém que recebe essa palavra? Deus não entrega a chamada de qualquer jeito. Já foi dito aqui: você vai frutificar. Já dava para comemorar. Já dava para chamar ele e ir para o melhor rodízio aqui de Socorro. Quando ele termina, irmãos, o samaritano é um exemplo para nós. Tem gente que só consegue ajudar até com amor, mas se fizer tantinho assim, ele abandona o projeto. Deus disse: vá até o fim. Ele diz: não vou mais, que me arranhou, não fez o que eu queria. Mas o homem olhou o homem ferido, atado com as feridas. O homem está descendo a pé. No texto, o rapaz que saiu de Jerusalém para Jericó saiu a pé, mas Deus é tão bom que curou as feridas e disse: coloque ele em cima do seu animal. Pegou o rapaz, colocou em cima do animal. Ele disse: vamos para onde? Eu já estou cheio de azeite e cheio de vinho. Ele disse: fique tranquilo, já andou no hotel melhor daqui da cidade. Vou levar você para cuidar melhor de você lá. Mas eu estou em viagem. Você precisa esperar um pouco. O texto diz que ele disse: e partindo outro dia, aproximando-se dele, melhor dizendo, curou com azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Amanhece o dia, partindo para o outro dia, ele tira dinheiro do próprio bolso. Além de curar, além de colocar azeite e vinho, descer, mover-se de íntima compaixão, no outro dia, o rapaz ainda está dormindo, quem sabe cheio de paracetamol. Ele acorda de manhã, vai lá na hospedagem, na parte da recepção, e disse: tem um rapaz aí que eu entrei ontem. Sim, senhor. Vai fazer o check-out? Ele disse: não, deixa o check-in aberto. Vou repetir de novo. O homem disse: deixa o check-in aberto. Só feche quando o trabalho se concluir. Tu recebe isso aqui? Deus fez um check-in aberto na tua vida. E o inimigo da tua alma quer fazer o check-out, mas ele não tem a senha. Quem tem a senha é quem abriu. Vou repetir de novo: quem tem a senha é quem abriu. E só acessa quem abriu, aquele que voltar para concluir a obra quem iniciou. Ele disse: tome aqui 2 dinheiros. Deus ao hospedeiro. Aí ele disse: estou pagando para você continuar cuidando. O homem que cuidou das feridas pagou para outro continuar cuidando até que ele voltasse. Escute-me. O problema desse rapaz aqui para nós, que ele é símbolo da igreja, o ferido, e nós, é que a ferida dele todo mundo estava vendo. A nossa ferida quase ninguém está enxergando. Só que o Espírito Santo não cura só o que ele vê. Oh, aleluia. O Espírito Santo nessa noite está curando feridas que ninguém está enxergando. Eu não tenho coragem de pedir para você dar glória a Deus. Eu vou dizer de novo: e prega a Deus na boca desse fraco vaso e manda anunciar. Ele está curando feridas que ninguém está vendo. E não começa de lá, começa daqui. Feridas que ninguém está vendo. O Espírito do Senhor está dizendo: eu enxergo sem ninguém estar vendo e curo sem nenhum receituário. Quando eu curar daqui, eu vou começar a curar daí, vou trabalhar lá, mas não vai ficar enfermidade na casa. Só vai ficar quem prova da cura celestial. Quem recebe essa palavra de Deus? Curou as feridas, pagou e disse: vou seguir minha viagem. Cuide deles. Quando eu voltar, eu pago o resto. Não parece com a história da igreja?
Cristo vem a esta terra, te conhece ferido lá na rua, sara as tuas feridas momentâneas, vai até o lugar que você estava e ninguém ia, só Ele vai, porque no charco de lodo só a mão celestial é que vai. Tirou você de lá, colocou sobre o seu ombro e trouxe aqui para Radejaf. Lavou com sangue, colocou azeite. Sabe o que é azeite? Chamada para tu fazer alguma coisa. Curou as tuas feridas. Lá fora tu chorava, se embriagava e no outro dia estava chorando de tristeza e de angústia. Aqui você não se embriaga. Se for tomar é só Santa Ceia para se alegrar pela manhã. E Deus te trouxe para cá e disse: faça alguma coisa. Mas um dia ele partiu. Quando ele foi, ele chegou para o hospedeiro e disse: Espírito Santo, cuide da minha igreja e fique com esse preço que eu paguei, porque um dia a trombeta soará e eu vou regressar à viagem novamente e eu vou pagar o restante, porque o propósito de Cristo foi descer essa terra, curar as suas feridas e subir para a morada celestial. Quando ele sobe, ele faz a troca com o Espírito Santo que desce. O propósito de Cristo foi te salvar e subir. O propósito do Espírito Santo é descer e te encher. E no final, ele vai pegar eu e você e vai levar para o dono daquele que pagou todo o preço. Fique de pé dando glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente? Você que ainda não confessou a Jesus como Salvador. Você que é amigo do Evangelho e está aqui ouvindo essa palavra e disse: eu queria que Jesus falasse comigo e me desse uma nova oportunidade. É hoje a nova oportunidade. Se tiver uma vida para Jesus, pode vir nesses corredores que o pastor vai orar por você. Pode curvar sua cabeça. Senhor, preguei a tua palavra. Nós fomos impactados desde que chegamos aqui neste lugar. Ouvimos a adoração e adoramos junto com a juventude. E agora sobre o coração de cada um que está aqui, se tiver feridas escondidas e nunca acessadas pelos médicos, envia o teu azeite e o teu vinho nessa hora. Guarde-os no abrir e fechar de sua boca. Livre-o das falsidades e traições. Prepare o coração e os olhos espirituais para que não entre por atalhos, para sair de Jerusalém e morrer em Jericó. Mas resgate os feridos e nos dê uma vida de paz, não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizem, diga forte: é daqui a pouco que o bom samaritano vem me encontrar. Dê o maior glória a Deus que você tiver.